O Senhor nos concede de juntos estarmos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu peço à igreja que fique de pé para fazermos uma oração ao Senhor nosso Deus, para que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, possa mais uma vez falar conosco através da sua palavra. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui saudar também os irmãos que estão acompanhando pela live, que a bênção e a paz do Senhor Jesus alcance a sua casa, o seu lar. Hoje é o segundo elo da campanha, irmãos. Igreja do Senhor, o segundo elo da campanha, Jesus, a água da vida, que dá vida à sua vida. Glórias a Deus, aleluia. E o Senhor irá falar conosco através da palavra, amém? Vamos orar. São muitas as pessoas que têm feito os pedidos de oração no grupo de WhatsApp da igreja, tem pedido as orações, amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento a vida de cada um dos meus irmãos, a vida de cada uma das minhas irmãs que aqui estão esta noite, essas famílias aqui reunidas. O Senhor venha manifestar o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Senhor Jesus, que o Senhor entre nesta casa, neste lar, e venha, Pai, operar por amor do teu nome. Deus, que nesta casa, nesta família, neste lar, possa ter, Deus, a operação do teu Espírito Santo. E o Senhor, de uma maneira gloriosa, poderosa, entra neste lar, nesta família, e venha, Senhor, operar com poder e graça. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta noite, meu Deus, este irmão, esta irmã, receba as bênçãos do Senhor, receba a vitória e a bênção dos céus alcance esta casa, esta família. Ó Espírito Santo de Deus, tenha de misericórdia nesta vida que está sofrendo em meio à enfermidade, que está sofrendo em meio a uma luta desesperadora, e que o Senhor venha entrar, ó Deus, com a providência, segundo a tua soberana vontade. Meu Deus, toma o irmão Milton em tuas mãos, ó Deus. Opera um milagre na vida do teu servo, que precisa urgentemente de socorro dos céus, que precisa urgentemente de socorro do Senhor, ó Deus. Opera um milagre, meu Deus, na vida do teu servo. Deus, dê a cura, que ele não precise, que não venha ser necessário a amputação dos pés, mas que o Senhor possa operar um milagre tremendamente, meu Deus. Para a honra e glória do teu nome, repreenda este mal, repreenda esta enfermidade, que ele possa ter a cura, meu Deus, e que ele possa testificar o milagre, a operação do Senhor através dele, naquele lugar onde ele estiver. Senhor, a vitória do teu servo é a vitória da igreja. O teu nome será glorificado, o teu nome será exaltado, o teu nome, Senhor, será, aleluia, exaltado. Senhor, as muitas outras pessoas que têm pedido as orações, meu Deus, que o Senhor visita cada pessoa que está enferma, cada pessoa que está precisando do milagre da solução do Senhor, Pai, e que segundo a tua misericórdia, Senhor, que o Senhor estenda a mão e repreenda esta doença, repreenda esta enfermidade, este mal, nesta casa, neste lar, nesta clínica, neste hospital. Deus, que o Senhor possa operar com graça. Eu te agradeço, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado, que o Senhor tem distribuído a cada um dos meus irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelos muitos livramentos, pelas muitas curas, pelas muitas bênçãos, pelas muitas salvações de almas que o Senhor tem feito, que o Senhor venha operar. Eu te peço humildemente, Senhor Jesus, que o Senhor venha usar o pregador desta noite em tuas mãos, para trazer, ó Deus, aquilo que a nossa alma necessita ouvir do Senhor, não o que queremos, mas o que o Senhor tem a dizer, e que o Senhor venha falar, ó Deus, e com os corações abertos e com os ouvidos atentos, possamos
possas aprender do Senhor a tua palavra. Ó Espírito Santo, muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, já gostaria de entrar na palavra, amém? Glória a Deus. Vamos, abramos a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 4. É o tema da campanha, amém? A base para o tema da campanha. João, capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Versículo 10. A passagem da Samaritana é muito conhecida, mas o Espírito Santo é o nosso mestre e professor. E vamos aprender da palavra do Senhor, que o Senhor tem para nós aqui esta noite, amém? Glórias a Deus, aleluias. Porque, apesar de ele não estar aqui, mas a irmã Raquel está, agradecer à irmã Rosária, né? Deixar registrado, foi ela que me deu essa oportunidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor esta noite, amém? João, capítulo 4, verso 10, o texto que é a base para a campanha de hoje. Vamos encontrar, irmão? Leiamos a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A igreja pode sentar. Aleluia, glórias a Deus. Exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. A passagem da Samaritana é conhecida, mas o Senhor, Ele irá falar conosco através da sua palavra, como sempre tem falado a todos aqueles que abrem a Bíblia, que leiam a Bíblia, que meditam na Bíblia, independente da igreja, em casa onde estiver. Se você pegar a Bíblia, ler, meditar nela, o autor dela, que é o nosso Deus, irá falar com você onde estiver. Não é só aqui na igreja, não é só no altar. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor, que é fiel, irá falar conosco através desta passagem. O tema desta campanha, segundo ela, Jesus Cristo, a água da vida que dá vida à sua vida. E Jesus dá vida a tudo, em todas as áreas. E esta passagem ela é muito linda, porque como o próprio texto vai dizer, Jesus e a Samaritana. Talvez eu tenho certeza que os irmãos saibam, mas é bom ressaltar novamente, destacar aqui alguns pontos, porque vai que alguém que está ouvindo ou vai ouvir depois não saiba, e que assim o Senhor venha aprender esta noite. Os samaritanos tinham, na verdade, os judeus, os demais, é até engraçado, porque os samaritanos são judeus e os judeus que não gostavam dos samaritanos também eram judeus. Por questões de que os samaritanos se misturaram com as outras nações e outras desavenças, os judeus tradicionais que moravam em Jerusalém, que eram fora de Samaria, da cidade de Samaria, rejeitavam, não gostavam dos seus irmãos que também eram judeus, porque afinal era da descendência de Abraão. Na verdade, eles eram tão judeus quanto os outros judeus, mas eles, naquela época, uns se achavam mais judeus do que os outros judeus, né? É mais ou menos o normal do ser humano, porque eu sempre gosto de dizer isso aqui. Se você pegar 10 médicos e colocar eles, claro, em um hospital, vai ter um médico que vai achar que é mais médico do que o outro médico. Não, porque a minha especialidade é nisso e essa aqui é mais importante. Então eu sou mais médico do que os outros médicos. Na verdade, todos os 10 é médico. Só para os irmãos terem aí um exemplo. Se você pegar, por exemplo, 10 cozinheiros ou 10 cozinheiras, alguém vai achar que cozinha mais. Porque é da natureza do ser humano achar que é melhor do que o outro.
E assim, os judeus, os que moravam em Jerusalém, principalmente os de Jerusalém, vamos assim dizer, se julgavam mais judeus do que os samaritanos, que também eram judeus. Eles já não se entendiam nem com os próprios judeus. Lembra de Zaqueu? Só porque ele trabalhava para os romanos, ele desprezava Zaqueu. Zaqueu era tão judeu quanto eles. Imagina os outros que discordavam deles, ou que talvez não seguiam rigorosamente o que eles seguiam. Daí para vocês verem. E aqui nessa passagem da Samaritana, irmãos, são várias lições. Eu vou ater apenas ao tema da campanha de Jesus, a água da vida, que dá vida à sua vida, porque aqui é tremenda essa passagem, com vários aprendizados aqui. E os judeus, os discípulos, aqui os discípulos de Jesus, seguindo o costume de seus compatriotas, de seus irmãos, não falavam com os samaritanos. E aqui, irmãos, vai uma lição para nós. Porque Jesus não precisava ir em Samaria. Jesus não precisava passar ali naquele dia. Mas ele fez questão. Ele mandou os discípulos a um determinado lugar e ele foi sozinho e assentou-se no poço. E o texto vai dizer que a hora sexta, aproximadamente meio-dia, vem descendo essa mulher. Se analisarmos o texto cuidadosamente, só nessa informação que a Bíblia vai nos dizer, no verso 6, e estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se à fonte, e era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana. Por que essa mulher foi aproximadamente ao meio-dia? Para evitar o contato com os próprios samaritanos. Aí é que é a curiosidade. Os samaritanos, que eram rejeitados, que eram menosprezados pelos outros judeus, agora eles mesmos, samaritanos, estão rejeitando, menosprezando essa mesma samaritana, que também é do seu povo. Aquela história, né? Eles não se doem quando alguém faz com eles, mas eles fazem com os outros. E ela evitava o povo, porque mais tarde, quando nós vemos, irmãos, meditando na história, porque ela tinha 6 maridos, e aquilo não era dela, então ela era uma mulher que não ficava sozinha. Os irmãos vão entender, né? E por isso, os seus vizinhos da rua, do bairro, e por que não da cidade, ela não era querida na sua rua, no seu bairro, ou talvez pelos seus próprios parentes. O que fazia com que essa mulher, de certa forma, vivesse num certo tipo de isolamento. Não, eu vou evitar ir na festa, porque eu sei que eles não gostam de mim, e eu sou obrigada a isso. No horário de meio-dia, quando as pessoas já tinham almoçado e que estavam dormindo, e que o sol de região de deserto vai para 45 a 50 graus fácil, era a hora em que ela sabia que não encontraria com pessoas na rua, ela ia buscar água. Porque se ela encontrasse com as pessoas, sabe-se o risco que ela corria. Então, essa era a vida dessa mulher, de evitar pessoas, porque ela sabia que o povo não gostava dela. O povo não gostava. Mas Deus, Jesus Cristo, foi lá por causa dela. Se nós prestarmos atenção no texto, Jesus podia ir, subir mais um pouco, ou descer mais um pouco, e ir para o centro de Samaria, que ele encontraria muitas pessoas, ou Jesus poderia chegar antes, ou ir depois, que encontraria mais pessoas no poço de Jacó. Mas Jesus sabia que aquela hora, aproximadamente o meio-dia, ele teria só aquela mulher, e Jesus foi lá por causa dela. E Jesus sentou e ficou esperando ela. E Jesus fala com ela, coisa que os seus vizinhos dela não falavam com ela.
coisa que ela não podia estar em festa. Então Jesus senta e espera, e quando ela chega, Jesus toma a iniciativa de falar com ela, de conversar com ela. Ela, percebendo que era judeu pelos trajes, ela fica assustada, a conversa desenrola, nós aqui já sabemos disso. E aí é que vem, irmãos, o grande mover de Deus. Que Jesus dá vida à vida das pessoas. Literalmente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando, e por que não financeiramente falando, socialmente falando. Jesus não só salva, como salva a alma, mas Jesus também salva a vida de uma pessoa. Ele tem o poder para salvar a vida de uma pessoa, e aqui não só de uma pessoa, mas de uma cidade. Porque a mulher era rejeitada pelos seus próprios samaritanos, mas os samaritanos eram rejeitados pelos demais judeus. E Jesus, ao salvar a samaritana vai lá, chama os demais da cidade, e Jesus salva a cidade. Então não só salvou uma mulher, mas como salvou a maioria dos samaritanos aqui. Porque Jesus não está olhando para as regras dos homens. Porque você não pode isso. Porque você não pode aquilo. Porque fulano não gosta de você. Porque fulano não vai com a sua cara. E Jesus não está nem aí para isso. Ele veio para salvar a todos. Ele veio para libertar a todos. Ele quer curar a todos. Ele quer transformar a todos. E veio que ouve a sua voz. E Jesus está conversando com ela. E ela então, que mal conversava com seus vizinhos, ela que mal conversava com alguém da sua rua, agora ela está conversando com Jesus. E é assim que nós temos que ser. Não olhar, embora a sociedade hoje, mais do que nunca, olha a aparência, olha os estados financeiros. Se chegar com um empresário, que a gente souber que é empresário, a tendência humana é dar um tratamento melhor. Se chegar é uma pessoa que a gente nem sabe o que é, todo esfarrapado, a tendência humana é nem olhar para ele. Não vamos ser hipócritas. Mas Jesus não está nem aí para o riquinho e nem está aí para o esfarrapado no sentido material, porque Jesus vai receber, vai falar, vai transformar, vai trabalhar igualmente para os dois. No texto que os irmãos meditaram adiante, quando os discípulos chegam, eles ficam impressionados. Jesus está conversando com ela. Mas quem que era que ficou impressionado? Quem achou? Quem até mesmo disse entre eles, embora a Bíblia não registre, embora aqui vai deixar uma fala, olha, ele está falando com ela. E muito mais os discípulos falando entre eles, tipo, não era para Jesus estar ali, não era para Jesus estar conversando com ela. Quem que falou isso? Os discípulos. Quem que eram os discípulos? Chamados, escolhidos por Jesus. Não foi Jesus que escolheu os 12? Tu, mas tu, Simão, Pedro, André, Judas, apontou? É tu? E não escolheu eles? Os chamados, os escolhidos do Senhor? Eles andaram, aqui não era 3 anos e meio, mas ao todo andaram 3 anos e meio com Jesus. E mesmo depois, eles não entenderam muito bem o significado do que Jesus veio fazer nessa terra. E eles ficaram assustados quando Jesus falava com a samaritana. Só que Jesus, ele não está nem aí se o profeta, canela de fogo, apóstolo, reverendo, missionário, bispo, diácono, cooperador, gosta ou não de você. Jesus não está nem aí para isso. Como Jesus não estava nem aí para a opinião dos discípulos. Quando eles chegaram e viram ele conversando com a samaritana, Jesus não estava nem aí para isso. Porque Jesus, como Deus e sendo Deus, ele quer salvar a todos. Nem todos vão ser salvos, mas ele, Jesus, dará a oportunidade de salvação a todos. E nós, como servos de Deus, temos que entender isso. E muitas das vezes, como os discípulos, ou a gente não entende ou a gente ignora.
Ou a gente faz de pirraça mesmo. Aquele ali eu vou orar caprichosamente para ele. Aquele ali é dos meus. Agora, o que não for, o que tu está fazendo aqui essa noite? Mas, indiferente disso, Jesus foi lá, sentou, esperou ela. E é isso que o Senhor Jesus faz conosco. Ele está nos esperando. Não sei se hoje ele está sentado, posso dizer que está assim, lá no seu trono de glória, ou de repente está em pé, batendo na porta do seu coração, mas o fato é que sentado ou em pé, não importa, Jesus está esperando, gente. Aleluia. Ele sempre estará esperando, por mais que alguém da igreja, do ministério não goste, graças a Deus que Jesus não está nem aí para isso. Porque ele morreu na cruz para salvar. E ele está aqui para salvar, para transformar, para libertar, para curar, para fazer a obra que ele, Jesus, veio fazer. Mas vamos falar da mulher, e a vida da mulher também é a vida da cidade. Porque a mulher era isolada, era desprezada pelos seus próprios conterrâneos de Samaria, assim como Samaria era desprezada pelos outros judeus. Ela era discriminada pelos seus vizinhos, assim como os seus vizinhos eram discriminados pelos outros judeus. O retrato da vida da mulher era o retrato da vida da cidade. E Jesus veio para dar um basta nisso. Ao conversar com ela, Jesus estava dizendo: eu não sou como os outros judeus. Eu não sou também como os meus discípulos que vai chegar daqui a pouco, vai te olhar esquisito. Eu não sou eles, eu vim aqui para te salvar. Eu vim aqui para te libertar. Eu vim aqui para te transformar. E ela viu isso em Jesus, tanto que ela vai chamar Jesus de profeta. E ela creu no Senhor Jesus e foi contar aos demais da sua cidade. Ela agora que antes vivia com medo, evitando encontrar as pessoas, transformada pelas palavras de Jesus Cristo, na convicção de que ela era, sim, amada por Deus, odiada pelos demais judeus, mas não importava, porque não eram os judeus que salvavam, não eram os judeus que libertavam, e se Jesus é que salva e transforma, ela agora, ciente disso, que ela era amada por Deus, ela perde o medo, sobe e vai chamar os outros. Imagina aquela mulher chegando na rua. Antes era um silêncio. Deixa eu passar devagarinho para ninguém me ver. Mas agora ela chega fazendo barulho, gritando, chamando. E aí você sabe, né? Você está em casa. Passa alguém gritando na rua. Imagina a curiosidade, se todo mundo vai conferir o que é. E aí eu creio que ela vai chamando o povo e vai falando: olha, tem alguém lá no poço de Jacó e ele está fazendo isso, fazendo aquilo. E o povo, a princípio, por curiosidade, eles descem. Olha que interessante. Essa mulher, que não era muito querida pela sua cidade, ao receber a grande bênção de Deus, a salvação, a convicção de que ela era amada por Jesus, ela não quis ficar com isso só para ela, porque ela tinha todo motivo de dizer: e já que esse povo não está nem aí para mim, eu vou ficar quietinho. Eu sei que Deus me ama, vou para casa, vou ficar quieto, porque eu quero que ele se lasque. Mas ela estava tão convicta das bênçãos, e ela descobriu a grandiosidade de que é ser amado por Deus, que ela foi compartilhar isso àqueles que não gostavam dela. E eles tiveram a convicção, quando desceram embaixo e viram as palavras de Jesus, que eles, não só ela, mas os da cidade de Samaria, poderia ser rejeitada pelos outros judeus, mas não era rejeitada por Deus. Poderia não gostar os judeus deles, mas Jesus estava ali amando eles para salvar. E é isso que nós temos que ter, essa certeza e essa convicção da nossa vida. Que muitas das vezes podemos achar ou ter certeza que fulano A, que fulano B não gosta de nós. E daí? Não é Ele que nos salva, não é Ele que nos cura. É assim o nosso Senhor Jesus Cristo, que está esperando por nós para nos salvar, para nos transformar, para dar a vitória. É em Jesus que nós temos que focar na nossa vitória. Jesus Cristo. Quando agora, não só com a samaritana, mas agora com a cidade, a maioria, todos viram que Deus me ama. Os judeus não gostam, os outros meus irmãos não gostam de mim, mas olha, Deus veio aqui.
E é isso que nós temos que ter certeza. E aquele povo que vivia talvez com um complexo, porque essa mulher vivia, não com complexo talvez, mas com medo. Ela tinha medo de encontrar com os moradores da sua cidade, e as moradoras da sua cidade tinham medo de encontrar com os outros. Mas quando eles conheceram, tiveram aquela conversa na presença de Jesus, esse medo deles acabaram. Porque eles viram que eles não precisavam se importar com o que os outros judeus pensassem deles, porque eles já sabiam que a salvação tinha chegado lá. E é isso que nós temos que viver na nossa vida, na nossa comunhão com Deus. Saber que tem um Deus, o seu nome é Jesus Cristo, que esse Jesus, esse Senhor Jesus, Ele se importa conosco. Por mais que A ou B, da igreja ou não, de casa ou não, da rua ou não, goste ou não goste, Ele está esperando por nós para nos abençoar, para nos dar a vitória, para nos salvar, para curar, para libertar, para salvar principalmente. É Jesus que nós temos que esperar por Ele, para acreditar nele, porque Ele está também esperando por nós. Mas a gente adora querer se importar com a opinião dos outros. Principalmente esses tempos de redes sociais, né? A preocupação é mais até com as redes sociais, para não ser cancelado, para não ser o quê? Porque, né, eu tenho que receber muitos curtidas, muitos likes, e a preocupação está mais é com isso. Porque principalmente é agradar a Deus. Porque realmente o que importa é que saber que temos um Deus que se importa conosco. Glória a Deus. Jesus, a vida, deu vida à vida daquela samaritana. Uma mulher que vivia com medo. Jesus tirou o medo dela. E tirou o medo da cidade de Samaritana. Da cidade. Aquela mulher que tinha um complexo de viver, talvez às escondidas. A partir desse dia ela não precisava mais. Porque Jesus, que é a luz, iluminou a vida dela e ela não precisava mais ir buscar água ao meio-dia. Ela poderia buscar a água a hora que ela quisesse. Porque agora todos sabiam que ela era uma mulher mudada e que através dela coisas boas chegou à cidade. Jesus não só deu vida à vida dela, mas deu vida à vida da cidade. Irmãos, coisa ruim é viver com medo. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro e você vê ele andando de segurança para cima e para baixo, aí você pensa, não, esse se sente seguro. Talvez ele seja a pessoa mais medrosa do mundo, porque não pode confiar nem nos seus próprios segurança, vive no medo, no complexo, sei lá, de que qualquer hora vai acontecer alguma coisa. É ruim demais viver com medo. E isso não se aplica não só às pessoas simples, humildes, que não têm nada. E às vezes as pessoas que mais têm medo de viver, as que têm mais dinheiro. E Jesus tirou esse medo, não só dela, mas da cidade. Quando Jesus conversava com ela foi falar para Jesus uma questão da adoração. E Jesus ensina para ela uma coisa linda, que ele, Jesus, não tinha ensinado para os judeus. Quando Jesus vai dizer que vem a hora, que nem em Jerusalém, nem em Samaria, porque o Pai é Espírito, Ele procura os verdadeiros adoradores. Jesus libertou ela, e libertou a cidade espiritualmente. Porque aquela mulher e os samaritanos, eles haviam aprendido que a verdadeira adoração estava ligada diretamente a estar no templo em Jerusalém, que os judeus não deixavam eles entrarem. Eles não podiam. Então eles fizeram um templo em Samaria para adorar o Senhor, mas viviam com gostinho de adentrar em Jerusalém. E Jesus é que liberta,
E que Jesus a transforma. Jesus disse para ela: vem a hora, e está chegando, que nem em Jerusalém, nem em Samaria, porque o Pai busca os verdadeiros adoradores. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ela: não preocupa em ir adorar lá ou adorar ali, porque o Pai é Espírito, Ele está em todo lugar, e Ele está vendo você aqui, Ele está vendo os seus irmãos lá. Ele quer que os verdadeiros adoradores adorem aonde Ele estiver, em casa, na igreja, na rua, aonde estivermos, nós somos servos, adoradores do Senhor. Não é só na igreja, não é só quando pega o microfone para dar glória, porque quando não está no microfone não dá glória. Aliás, tem gente que muda quando pega o microfone, né? É verdade. Acho que foi o pastor Paulo que já falou aqui um dia desses. Tem gente que luta. Na igreja não dá uma aleluia. O pastor Paulo falou esses dias aqui. Tem gente que não dá uma aleluia, mas quando pega esse objeto aqui, ó, até língua estranha ele fala, mas só por causa do objeto. Então ele não sabe o que é verdadeiro adorador, porque ele tem que adorar a Deus quando estiver aqui, quando estiver aí. Porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Jesus libertou a samaritana e aqueles que creram espiritualmente. Porque o sujeito estava no culto lá, no cerimonial, lá em Samaria, mas talvez com a cabeça em Jerusalém. E aí estava num lugar pensando de outro, e o verdadeiro foco, que é adorar o Senhor, muitas vezes não adorava nem lá e nem cá. E aí veio Jesus e disse: olha, aonde você estiver, usando as linguagens de hoje, para os nossos tempos, se você vai na igreja, me adora na igreja. Se você não vai na igreja, está em casa, me adora em casa. Se você está no volante e pode, me adora no volante, me adora no trabalho. É onde você estiver, eu também vou estar lá para você me adorar. É isso que Jesus, nos dias de hoje, estaria dizendo para ela. Mas não, só vou adorar quando pegar o microfone, para me dar uma oportunidade. Aí eu vou cantar e vou adorar. E se esse aqui não adora, não? Ela só achava que poderia adorar em Samaria, em Jerusalém. E Jesus, o que Jesus falou para ela, primeiro para ela, samaritana, os judeus demoraram a entender. Aqueles discípulos não entenderam, só foram entender bem depois da morte de Jesus. E o próprio apóstolo Pedro ainda teve dificuldade, porque mesmo depois de Jesus subir aos céus, ele queria fazer com que as pessoas andassem como igualzinho os judeus. Ainda tiveram dificuldade ainda. E Jesus chegou e falou para a samaritana: olha, você me adora onde você estiver. Jesus deu vida à vida espiritual dela. Jesus não só salvou ela, tirou dela o medo, salvou a vida espiritual dela e salvou a vida daquela cidade. Imagine esse primeiro culto aqui, depois que Jesus, a Bíblia vai dizer que eles pediram Jesus para ficar e Jesus ficou lá mais 2 dias. Então, com certeza, Jesus foi no templo de Samaria. Jesus foi na sinagoga de Samaria. Olha para vocês verem, os judeus não deixavam os demais entrarem no templo, mas Deus foi lá na cidade e entrou com eles no templo. Eles tiveram, sim, por 2 dias, o privilégio de estar com Deus na sua cidade, que era rejeitado pelos demais. Mas Jesus não rejeita. Talvez, irmãos, você pode ser impedido de fazer a obra de Deus na igreja, ou talvez não tenha oportunidade na igreja, e talvez você fica triste. Eu queria uma oportunidade ali, eu queria uma oportunidade aqui. Deixa Jesus te libertar espiritualmente, da sua vida espiritual. Porque você acha que as coisas para fazer para Deus está ligado a espaço físico ou aqui na igreja. E Jesus está dizendo: meu servo, minha serva, eu sou Espírito. Aonde você estiver, eu vou estar. Aonde você estiver, a minha obra está lá. Não é só na igreja que eu tenho obras para salvar, eu tenho obras para salvar na rua, no trabalho, na rua, na escola, aonde você estiver. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso para ela. E muitas das vezes não tem a oportunidade
comunidade aqui no local da igreja, mas você tem um lugar, um espaço ainda maior do que aqui na igreja, que é ganhar almas lá. Se Jesus estivesse esperando ela no templo em Jerusalém, não teria esse encontro. Não existiria esse encontro. Mas Jesus foi até ela. E ao pregar para ela, ela foi e trouxe a cidade. Essa mulher, em menos... Vamos dizer para os irmãos entenderem. Vamos dizer, em menos de 3 horas, vamos dizer assim, essa mulher ganhou mais alto do que os discípulos. Os discípulos andaram... O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Aqui, o texto não vai dizer quando exatamente se Jesus já estava com 1 ano de ministério, mas vamos imaginar, só para os irmãos entenderem o raciocínio, vamos imaginar que Jesus estava com 1 ano de ministério. Essa mulher, em menos de 3 horas, ganhou muito mais alto do que os discípulos com 1 ano do lado de Jesus. Impressionante, né? Para você ver, entender o que é ser liberto espiritualmente. E saber que eu não posso, eu não preciso fazer as coisas para Deus só aqui na igreja, só quando eu tenho oportunidade, mas aonde eu estiver, eu sou vaso do Senhor, aonde você estiver, você é instrumento de Deus, aonde você estiver, você é um servo de Deus, porta-voz da salvação, para falar de Jesus. Você entende isso? Tem muita gente que acha que é só aqui. Jesus libertou elas. É isso que nós também precisamos. Jesus, a vida, que dá a vida à nossa vida. Uma mulher presa, uma mulher tomada pelo medo, uma mulher tomada pela rejeição religiosa, talvez com um limite espiritual, e Jesus veio e mostrou para ela o que importa. Mas, irmãos, foi com Jesus, não foi com o homem, não foi com os discípulos. Foi Jesus que libertou ela. Foi Jesus que transformou a vida dela e a vida da cidade. Porque são muitas pessoas que às vezes querem agradar homens e acabam se decepcionando. Mas Jesus não decepcionou nem ela nem aquela cidade. E os discípulos tiveram que aprender uma lição. E como servos de Deus, ele não tem que ter gostinho. E aqui vai um ensinamento para nós. Como servos de Deus, nós não temos que ter um gostinho por alguém, por A ou por B. Como servos de Deus, a palavra de Deus tem que ser pregada para todos. À medida que puder alcançar, quanto mais gente alcançar a palavra, tem que ser levado. Pode ser para os meus parentes, pode ser para os meus amigos, para quem eu gosto, ou para quem eu não gosto, ou para quem eu não concordo. O meu gosto não tem que ser levado em conta, porque como servo de Deus, eu tenho que falar da vida que Jesus Cristo. Como servo de Deus, nós temos que pregar Jesus Cristo, nós temos que falar Jesus Cristo, divulgar a vida, levar a vida, transformar a mulher, não fecha a mão, falar da vida que é Jesus Cristo. Glórias a Deus. É isso que importa. E mais tarde, quando Jesus vai dizer aos discípulos, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho até os confins da terra e até Samaria. Talvez os judeus estivessem esquecendo e tivessem dito: mas até Samaria, Jesus? É, porque eu já estive lá. Eu já salvei a samaritana e já salvei alguns. Quando você chegar lá, já vai ter servo meu lá. E os discípulos tiveram que aprender isso. Porque Jesus, a vida que dá a vida, igreja, Jesus não dá a vida só aqui dentro. Ele dá a vida aonde as pessoas buscarem nele, clamarem por ele, acreditarem nele. Jesus é a vida que dá a vida. E para finalizar, a igreja não é a vida. A igreja não é a vida. A igreja prega a vida que é Jesus. A igreja fala da vida que é Jesus. A igreja recebe a vida que é Jesus. Porque a vida é Jesus Cristo. A igreja não é dona da vida. A igreja... A vida que fundou a igreja que é Jesus Cristo. Porque muitos às vezes agem, ou muitos pastores, ou muitos líderes agem como se ele fosse o dono da Bíblia, de Jesus Cristo e da vida. Vem para cá que eu vou abençoar. Está aparecendo, né? Vem para cá que eu vou abençoar. Deixa que eu oro aqui. É eu que vou fazer aqui. Não. O que vai libertar a sua vida
quer seja materialmente, quer seja financeiramente, quer seja espiritualmente, quem tem esse poder é Jesus Cristo. Ele, Jesus, é o libertador. No livro de João, no primeiro capítulo 1, nos primeiros versículos, está dito: por ele fez todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Não é a igreja que faz, a igreja prega, a igreja tem que anunciar, a igreja tem que falar da vida, mas quem vai fazer na minha, na sua, na nossa vida, é a vida que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que dá a vida à nossa vida. Jesus Cristo que é a vida, é que dá a vida à nossa vida. Jesus Cristo que é a vida, é que dá a vida à nossa vida. Que Deus abençoe. A você que está em casa, que muitas das vezes está preocupado com muitas outras coisas. Ah, eu pedi oração, o fulano não orou, fulano não sei lá o quê. Jesus Cristo é que importa com você. Eu peço à igreja que fique de pé. Eu quero fazer uma oração em favor de cada plano, de cada propósito que cada um dos meus irmãos tem. Se você tem um projeto financeiro, um projeto profissional, um projeto pessoal, a vida que é Jesus Cristo está aqui. E Ele tem o poder para realizar isso na sua vida, na sua casa, no seu lar. Vamos orar. Soberano Deus, Deus Pai. Senhor, eu te apresento cada vida aqui presente, cada irmão, cada irmã, em cada casa, cada lar, cada vida aqui neste lugar, Senhor. Te apresento também as pessoas que estão acompanhando pela live e que vão ouvir depois, meu Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, o Senhor que é a vida, que o Senhor vem entrar nesta casa, que o Senhor vem entrar neste lar, vem entrar nessa empresa, vem entrar nesse hospital, vem entrar nesta clínica e vem trazer vida, a vida desta pessoa, venha libertar, Senhor, venha transformar, Senhor, venha curar, Senhor, venha livrar, meu Deus, mas principalmente vida que é salva, vida que é salvação. O Senhor Jesus Cristo que é a vida, vem entrar com esta vida na vida desta pessoa e mudar este quadro, e mudar esta situação, e transformar, libertar, mas principalmente salvar, Senhor, esta pessoa que está com um projeto morto, e Senhor, venha reviver este projeto, dando vida a esta pessoa que tem um planejamento em qualquer área da vida, que o Senhor venha ser a vida neste projeto, segundo a tua soberana vontade, na vontade permissiva do Senhor, que o Senhor venha fazer coisas tremendas nesta casa, neste lar, nesta família, nesta empresa. Deus, cremos na vitória, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. A você que acompanhou pela live, fique na paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Glórias a Deus. Glória. Vamos pedir o